Governador Carlos Moisés foi afastado do cargo por até 120 dias no estado de Santa Catarina por causa das investigações em volta dos 33 milhões de reais que foram utilizados para a compra de 200 respiradores a serem utilizados em hospitais estaduais e também dos municípios e que não foram redirecionados. Teve investigação, pessoas envolvidas na compra e o dinheiro, 33 milhões de reais, pouco teve retorno para o Estado através das investigações. Adilson, uma situação que gerou polêmicas e agora foi mais uma vez para o tribunal. 5 deputados e mais os desembargadores, né, doutora Keila, procuradores do Estado de Santa Catarina. Bom dia, Caleb Moreno, bom dia, Adilson, ouvintes da Rádio Menina. Pois é, o tribunal misto, né, que foi definido aí com os membros formados por conta da Constituição Estadual pelos desembargadores e também pelos membros ali, né, da Assembleia Legislativa. E como é natural, né, o recebimento dessa denúncia aí, desse processo de impeachment chamado processo de responsabilidade, é um padrão, né? A forma que está sendo conduzido até agora faz parte do que está previsto na legislação aí estadual, da nossa Constituição Estadual, que é um processo mais ou menos parecido com o processo a nível federal de responsabilidade, né, essa governador? Essa é a voz da doutora Keila Martins, advogada, professora universitária, ela que também é mestre em ciências políticas. Temos o prazer de recebê-la para tratar justamente sobre esse assunto polêmico e que causou muita relevância, principalmente sobre a nossa comunidade, Adilson. Todos os dias temos alguém aqui na live mandando mensagens a bote a boca dizendo o seguinte: onde estão os 33 milhões de reais? Não foram esquecidos, nem devem ser, acredito, e é a segunda vez que o governador é afastado. Uma situação foi uma outra, não é a mesma, agora é os 33 milhões, que diz o governador, né, professora Keila, posso chamá-la assim, doutora? Por favor, professora é o título mais bonito, né? Professora, né? E que ele agora se pronunciou dizendo que gostaria de saber também onde é que estão os 33 milhões, né? Tentando, digamos, se isentar da situação, né? Pois é, complicado, né? Veja, o povo quer saber, eu quero, Adilson quer, o Caleb Moreno quer, né? São 33 milhões num processo esquisito, com dinheiro antecipado. E aí tem muitas nuances, né? Veja, estava até comentando com o Caleb, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas, enfim, avaliaram os atos e procedimentos e processos e inocentaram o governador. Olha, não viram culpabilidade, ele teve vistoria em casa, pegaram todos os meios de comunicação dele, enfim, a priori a gente tem uma certa confiança na Polícia Federal desse país, né? Então, ele foi inocentado. Agora, por outro lado, a gente tem essa questão, né, de onde é que estão esses respiradores. Saiu o Douglas, saiu o fulano, saiu o Beltrano, recuperaram um pouco desse valor, não todo, né, e alguém tem que se responsabilizar, né. O ponto que pega para o governador, em que pese ser muito significativo esse exame da Polícia Federal, a meu ver, e dos tribunais, muito significativo, será um ponto de suprema importância. O fato é que existe uma responsabilidade do governo sobre aqueles que escolhe, aqueles que estão sob sua tutela. Que nem ali no meu escritório, aqui tem um chefe, o chefe tem que cuidar, tem que saber. No dinheiro público, muito mais, porque é o dinheiro do povo. 33 milhões não é R$1, nem 2, é 33 milhões, pago antecipado num processo muito esquisito. Com uma empresa que não tinha expertise no assunto nem e que tinha nunca, como importar. não tinha nem como importar respiradores, né? Então E aí uma fraude descarada, é um escarro na cara do povo, né? Porque não foi uma coisa que não deu certo, que a empresa teve uma dificuldade, que a empresa era muito boa e de repente foi um troço todo torto, né? E a Polícia Federal, ela transmite a culpabilidade para quem fez parte do processo, tanto na época o secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina, sim, a Márcia Pauli, que era então a servidora efetiva, mas que era indicada, né, para a questão das licitações, e também o outro que foi preso, o Douglas, né? Que era o chefe do gabinete ali. Mas né? Será que um governador não teria conhecimento de que aqueles que são indicados por ele, porque a Márcia Pauli, por mais que seja efetiva, ela foi também
também indicada para a permanência do cargo ou para ocupar esse cargo complementar, que no caso eram das licitações do governo do estado de Santa Catarina. Será que ninguém entrou em contato com o governador dizendo o seguinte, olha, nós estamos aí tramitando um assunto, um valor, no valor de 33 milhões de reais para comprar 200 respiradores, governador? Né? Será que ele não tinha conhecimento disso? Porque como pode alguém, né, movimentar 33 milhões de reais sem o chefe maior do Executivo Estadual não ter conhecimento, doutora Keila? É esse o grande ponto desse processo de responsabilidade, né? A Polícia Federal, TCU, enfim, algumas autoridades que avaliaram a conduta individual, porque no direito penal também nós temos isso, as condutas são muito individuais, né? O fato típico, enfim, a parte criminal em si é avaliada na conduta individual do autor daquele fato delituoso. Então tem isso. Na conduta individual não detectaram. Porém, eu preciso pontuar nessa manhã, e aqui a gente não está a favor nem contra e não estamos envolvidos politicamente com nenhum dos lados. São indagações, né? São indagações. O fato é que, apesar de ser um processo criminal, o processo de responsabilidade é um processo de investigação, ele é um processo político. E aí, me parece, é um ponto que a gente que é da ciência política sabe, né? É o que vai pegar também, é o que vai pesar. O impeachment, diferente de um processo criminal normal, é um processo político. E aí, os arranjos políticos estão aí, a confusão já está instalada, né? Disse que já houve um preparo prévio aí com os atores que vão participar de todo esse processo. Então, já me perguntaram muito, volta, não volta, como é que vai ser? É uma surpresa para a gente não sabe dizer hoje, nem poderia, seria de uma irresponsabilidade dizer, olha, eu acho que volta, acho que não volta, porque o processo de impeachment, ele normalmente, por ter essa característica política, ele é julgado, você veja também com atores e julgadores políticos, ele é um processo surpresa para a gente. E ele, o governador em questão, ele mudou a sua atitude em duas circunstâncias que eu estou agora aqui me atendo. Primeiro, Sim. Depois que foi afastado a primeira vez, ele Sim. voltou totalmente diferente e acessível e puxou aproximação Com setores que estavam... da Assembleia que eles não estavam. Quando se cogitou a possibilidade dos estados e também de algumas prefeituras realizarem a compra de vacinas agora ele sabia, tanto que ele achou melhor não comprar e deixar por conta do governo federal, porque não se sabe quem é que faria o meio-campo da compra das vacinas de lá para chegar até aqui. E ele afirmou isso em entrevista. Pois em coletiva ele falou mas isso. Agora ele sabe. Nos respiradores, ele não sabia. É um ponto muito importante e o povo também não vai perdoar isso, porque é importante pontuar. A gente está falando de respiradores que poderiam salvar vidas, né? E isso vai pesar também. O poder do povo aqui, o poder da mídia cobrando isso, diferente lá da questão do outro impeachment que era salários, né? Enfim, etc. e tal. O respirador era uma salvação. E a grande pergunta, se tivesse... Então, tem alguns aspectos aqui também da mídia, dessa questão da cobrança moral, que também vão pegar. Então, é um processo diferente dos salários. É um processo diferente, porque aqui está tocando em vida e morte. Porque respirador é a diferença entre viver e morrer na pandemia. Simples assim. Então, é um processo que ele vai ser bem complexo, né? Mesmo que, às vezes, tenha ali fatores jurídicos importantes. Eu quero mencionar aqui o relatório da Polícia Federal, questões jurídicas que já aconteceram, que são significativas, provando que ele não teria esse conhecimento, foi feita uma investigação, e outros pontos daí políticos que se colocam isso. Como é que o chefe maior do Estado não tinha conhecimento num ponto que... Será que poderia não ter conhecimento? E não um há um ponto que já me posicionamento. perguntaram, né? Poxa, respirador é vida e morte da população. É diferente do cara não ter conhecimento se comprar o saco de lixo, se comprar a vassoura para varrer o chão, né? É respirador, é vida e morte. E eu acredito que os aspectos políticos, não é que eu estou desejando isso, né? Eu acho que tem
Eu sou uma constitucionalista, eu defendo o Estado Democrático de Direito, defendo que os meios sejam adequadamente cumpridos, dentro de um devido processo legal, contraditório efetivo, tudo aquilo que a gente conhece que, como defensora do Estado Democrático de Direito, não posso me posicionar diferente. Agora, que é um processo que os elementos políticos vão pesar muito, é evidente. Não tem dúvida disso. Até porque o governador, mudou a sua postura com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, loteou cargos no governo do Estado, né, se aproximou de alguns partidos. Até o discurso mudou um pouco, né, sobre a pandemia, se reaproximou do presidente Jair Bolsonaro, até o seu discurso em relação a isso, ele já tem mudado. Agora, em momento algum, nessa análise, a gente faz uma conjectura da questão política, porque a gente sabe como que é a política, né? Loteando cargos, cria-se um compromisso entre um ou outro. Naturalmente, favorecimento a gente já viu agora. Os deputados votaram a favor da permanência do governador. Já por uma questão técnica, né, votou-se o afastamento dele. Agora, não tem, né, Adilson, em momento algum nós acompanhamos um posicionamento do governador do estado dizendo o seguinte: olha, sou governador, tinha 3 pessoas sob a minha responsabilidade, minha confiança, que compraram os respiradores e agora não sabem onde estão os 33 milhões de reais. Eu também quero saber. Ele não faz citação de nomes, talvez por uma questão ética, moral, mas a população gostaria talvez de ouvir esse discurso da boca do governador. Mesmo que não fosse verdade, mas que fosse pelo menos um teatro, nem por teatro ele se posiciona dizendo o seguinte: olha, não sabia e deixei na mão de quem eu confiava e, infelizmente, agora também quero saber. Não tem um posicionamento efetivo. E a população cobra isso, porque é importante que se diga: respirador tratava da vida e da morte da nossa população catarinense. É um ponto muito importante. E 33 milhões é uma licitação, é um contrato administrativo importante para o governo. Então, o que a população está cobrando hoje do governo, né, em si, do governador que representa o governo, né, é ele que elege aqueles que governam consigo, muito bem pontuado, né, é uma escolha do governador, ele tem essa possibilidade, e é isso, quer dizer, e se tivesse chegado a tempo? Será que não estaríamos vivendo? Eu já conversei muito semana passada sobre isso. Quer dizer, e se tivesse chegado, será que o cenário Santa Catarina seria esse ou não? Né? Claro, a gente não lida aqui com conjecturas, mas é evidente que faz a diferença. 200 respiradores faz a diferença. Até o hospital de campanha que ia sair aqui também não aconteceu na mesma época também. Faria diferença? Faria. Olha a situação, né, que a gente está vivendo hoje. É que a gente está vivendo hoje, morte em cima de morte, o nosso estado aí numa situação calamitosa. Então, é uma coisa que a justiça não fecha os olhos, né? E nem pode fechar os olhos por uma condição dessa, né? E o ponto é que nós, contribuintes, né, estamos aí na iminência de querer saber cadê esse dinheiro, onde é que está, onde é que estão esses respiradores, quanto foi recuperado, onde é que vão recuperar, cadê o restante desses valores, o povo quer saber. Nós estamos vivendo momentos no Brasil em que a justiça muitas vezes sobrepõe as decisões legislativas, mas pode acontecer nesse caso que uma decisão do legislativo sobreponha a questão judicial. Pode, porque o processo de responsabilidade, no nosso caso, é um tribunal misto, né? Então, vai ser um tribunal meio como um tribunal do júri. O tribunal do júri também é um tribunal leigo, né? Os jurados ali num processo criminal de júri dos delitos dolosos contra a vida, eles julgam conforme aquilo que eles entendem de maneira leiga. Claro, o tribunal misto é composto ali por desembargadores que têm o conhecimento técnico, daí são os juízes técnicos, mas nós vamos ter os juízes políticos, né? Então é um julgamento aí que a gente vai ter que acompanhar com lupa para ver qual é o encaminhamento disso e como é que vai caminhar, porque o direito também é muito amplo, né? Tudo é muito possível. Demais. É demais. E aí é que você tem essas saídas, muitas vezes, nessas possibilidades imensas de interpretação da norma e do caso concreto de dar rumos diferentes. Agora, é claro que é um caso que a imprensa está acompanhando, a mídia tem um papel aí fundamental, né? De clarear isso tudo. Acredito que o desgaste do governador está claro agora com este afastamento novamente, se ele tem algum tipo de pretensão futura aqui no estado, né? Tá uma situação muito complicada, é muito ruim para todos nós, né? O nosso estado vive um momento de instabilidade, a saúde
aí está um quadro, não só culpa do governo, acho que também de muita irresponsabilidade, até a gente que acompanhou aí hotéis, bares, restaurantes em Balneário Camboriú, até irresponsabilidade de baladas e outras coisas que a imprensa já noticiou, né? Mas o nosso estado já não vai bem, né? A economia está sofrendo demais e esses 2 impeachments do governador, com certeza, né? Ele perde o comando por alguns meses, vem a vice-governadora Daniela, você sabe que às vezes os rumos mudam, depois volta de novo, depois sai, agora ela assume, depois a gente não sabe, volta, não volta. Então, essa instabilidade é ruim para o Estado, né? E gera outros reflexos ruins também. Então, não é um momento bom para Santa Catarina, né? É um momento muito ruim para nós, né? Então, mas a gente nunca perde a esperança, né, Caleb? Verdade. Doutora Keila Martins, professora universitária, ao vivo no Bote a Boca no Trombone. Ela também que é mestre em ciências políticas, trazendo informações pra gente aqui, debatendo esse assunto importante que tem grande relevância e certamente será agendado no Bote a Boca no Trombone durante toda essa semana, seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, estaremos aqui falando também dessa situação, né, Dilson? Verdade, né? E já estou aqui projetando, né, uma futura convidada para as nossas coberturas eleitorais também, né? Que realmente é uma pessoa que entende bastante, que vai contribuir, já contribuiu hoje aos nossos ouvintes quando se trata de política. Obrigado, doutora Keila. Muito prazer. obrigada, é um prazer. Obrigada a todos, um ótimo dia. Bom dia, um abraço, doutor Henrique, a todos lá do escritório. Entregarei, com certeza. Vocês também. É isso aí. 7h50.